Gênesis capítulo de número 25. Aleluia. 5 a partir do verso 29. Vamos ler alguns versículos. Olha só o que diz. E Jacó, quem, gente? Quem? Cozeu um ensopado. E Esaú, ele veio da onde, gente? Da onde? E ele estava desfalecendo. E Esaú disse a Jacó: dai-me de comer. Rogo-te que desse mesmo ensopado vermelho, pois eu estou desfalecendo. Por isso, seu nome foi chamado Edom. 31. E Jacó disse: vende-me neste dia a tua primogenitura. E Esaú disse: eis que eu estou a ponto de morrer. De que me serve essa primogenitura? E Jacó disse: jura-me neste dia. E ele lhe jurou e vendeu sua primogenitura a Jacó. Então Jacó deu a Esaú pão e ensopado de lentilhas, e ele comeu e bebeu e se levantou e foi pelo seu caminho. Assim Esaú desprezou sua primogenitura. Curve sua cabeça. Pai de amor, nós te damos graças ao Senhor por esta palavra. Nós pedimos ao Senhor que o Senhor fale, continue falando conosco nessa manhã. Seja preciso, Pai, no que o Senhor tem para nós nessa manhã. Edifica-nos, santifica-nos na verdade, pois a tua palavra é a verdade. Vai na frente e, meu Pai, conduz tudo quanto há de ser feito. Eis-me aqui, Senhor, diante do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Aplaude o Senhor, meus irmãos. Não existe família perfeita. Eu vou repetir isso. Não existe família. Não existe. Não existe filhos que são perfeitos. Também não existe. Não existe pais que são perfeitos. Todos nós, cada um, busca fazer a sua parte. Mas nós não conseguimos ser perfeitos. E perceba que essa família, da qual nós acabamos de ler, de Jacó, era uma família da mesma forma e da mesma maneira. Uma família onde havia imperfeições, tristezas, chateações, decepções. Isso estava dentro da família de Jacó. Mas uma coisa eu quero ressaltar. Quem é papai e mamãe aqui? Deixa eu ver, levanta a mão. Olha quanto papai e mamãe. Deixa eu te dar uma notícia, papai e mamãe. Eu sou também. Nós, o tempo inteiro, estamos sendo observados. Eu vou repetir isso. Nós, o tempo inteiro, estamos sendo observados. E não só observados. Nós estamos influenciando. Talvez você não tenha entendido. Eu vou devagarzinho para você entender. Nós, pais, estamos o tempo inteiro sendo observados e influenciando. Eu vou te dar um exemplo. Várias vezes já aconteceu isso comigo, irmãos. De eu estar conversando com a minha esposa, de eu estar conversando com a minha, eu e ela conversando aqui. Não, meu amor, é assim. Ela, não, é assado. E o Levi está brincando. Nós estamos aqui e ele está brincando ali, perto daquela cadeira. E parece que ele está como? Entendido, gente. Ele
ele está dando nome para uma pecinha, brincando com um bonequinho, e estão chocando os carrinhos. Parece que ele não está ouvindo. Parece que ele não está ouvindo. É tocar o nome dele. Então, o Levi, que é pai? Oi, pai? Falaram de mim? É assim ou não é? E quando a gente estamos conversando, parece que ele está o quê? Brincando lá. Mas quando a gente olha, ele está como? Os meus filhos e os teus filhos estão nos observando. E deixa eu dizer uma coisa para você, para quem principalmente tem filho pequeno. Os nossos filhos, eles são uma verdadeira esponjinha. Como assim? Eles absorvem tudo. Eles absorvem tudo que é bom, mas também tudo que é. E a pergunta é: o que é que o meu e o seu filho está absorvendo de mim e de você? O que é que o meu filho e o seu filho está absorvendo de nós, irmãos? Os nossos filhos, eles não aprendem muito com o que nós dizemos. Os nossos filhos aprendem com o nosso exemplo. Os nossos exemplos falam muito mais do que palavras. Escuta. Você fala para o seu filho, não faz isso. Mas se daqui a pouco ele vê, o que ele vai fazer? O mesmo que você está fazendo. Ou ainda ele vai te cobrar. Papai, você não falou que não era para mim fazer? É assim ou não é, gente? É assim ou não? Porque os nossos filhos, eles não dão tanta atenção para o que falamos, mas para o que fazemos. O meu filho, um dia à noite eu fui dormir, estava a ponto de dormir lá em casa, tínhamos se arrumado, e nós colocamos o colchão na sala, coisa boa, né? Colchão na sala, a criançada começa a fazer a festa, é pular, a bagunça só, né? Ei papai, ei mamãe, vou pular, à noite, gente, imagine. Não, vai ficar quieto agora, é hora de dormir. E o meu filho, gente, eu não sei se isso acontece com o seu, mas o meu é uma verdadeira pilha Duracell, gente, não para. Dura mais, aquela que dura mais. É mais longa, hein? Isso acontece com você, sim ou não? Deixa eu ver com quem acontece isso. Gente do céu. E quando é menino ainda, se fala de menino, a coisa é mais difícil ainda. Mas eu ia dormir e estava muito quente nesse dia. E eu falei, eu vou tirar minha camisa, eu vou dormir sem camisa. Quando eu tirei minha camisa, o que o meu filho quis fazer? Pai, eu também vou tirar a camisa. Mas por que você vai tirar a camisa? Porque você está tirando. Hã? O meu filho, por algumas vezes ele viu eu na rua, andando e do nada, eu peguei uma flor e falei, eu vou levar para minha esposa. Uma flor da rua, falei, eu vou levar para ela. Eu levei uma florzinha da rua, Sabe quando um negócio está difícil, você fala, Jesus, não dá para comprar uma rosa? Mas eu vou demonstrar pelo menos um carinho, Aí eu peguei passando, opa, aqui tem uma florzinha bonita. Tempos difíceis. E aí eu peguei, por algumas vezes eu peguei flor na rua, falei, vou levar para minha esposa. E quem que estava observando isso? Quem que estava observando isso? Levizinho. Quando a gente sai para a rua e ele vê flor na rua, lá na rua de casa mesmo, ele geralmente passa, pega e fala, papai, eu vou levar isso aqui para mamãe, essa daqui eu vou levar para vovó, e essa aqui eu vou levar para titia. Eu vou levar. Mas para ele ter essa atitude, ele teve que ver alguém fazendo, sim ou não? Ele absorveu, ele é pequeno, ele é uma esponjinha. E a pergunta é, o que é que o meu e o seu filho está absorvendo de mim e de você?
isso vai ficar claro e guardado dentro de você, para você compreender o quanto isso é sério. Porque a gente pode ser uma influência boa para os nossos filhos, mas nós podemos ser uma influência má para os nossos filhos. Mas aí você de repente me diz: pastor, mas é o seguinte, nem todos os filhos seguem o bom exemplo dos pais. Nem todos. Mas você sabe se o seu vai seguir ou não? E se ele seguir o seu exemplo, e você for um mau exemplo, então não deixe de ser um bom exemplo. Vem aqui, presbítero Wellington. Olha o que a palavra de Deus diz. Ensina o menino no caminho que se deve. Gente, mais forte. Ensina o menino no caminho que se deve. É assim que se faz? Ô Levi, vai lá. Você vai por ali, vem por aqui e faz isso? Não. Quando o provérbio está falando sobre isso, ele está falando isso. Levi, é o seguinte, ó. O pai está fazendo e você faz junto, ó. Você vem para cá, você vai por aqui, agora segue reto, mas eu sou exemplo primeiro, porque sendo exemplo ele vai seguir o meu exemplo. Quantos estão compreendendo isso, gente? Então nós estamos sendo observados. Eu lembro quando eu era mais novo, e o meu pai, eu via ele o quê? Tomando uma breja, tomando uma gelada. Aí tá festa de família, tá tendo festa de família. Eu pegava uma latinha vazia, enchia de água ou de refrigerante. Gente, quem não fez isso? Vai. E ó, tô tomando. Menino, você tá tomando cerveja? Não, pai, diga-lhe, é Guaraná. Mas eu estou reproduzindo isso porque eu vi quem fazendo? Meu pai. Dentro de casa o meu pai fumava. Dentro de casa o meu pai. E aí sem ele ver, sem ele brincando com outras crianças, eu reproduzia o que ele fazia. Por quê? Eu pegava um cigarro e fumava? Não. Eu pegava uma folhinha de papel, enrolava, pintava muitas vezes a folhinha para ficar igual o cigarro, né? Ia, pegava um fósforo, um isqueiro, ou ia no fogão, ligava lá o fogo, acendia e ó, tô fumando. Eu tô fazendo que nem quem? Tô fazendo que nem quem, gente? A pergunta é: o que é que o meu e o seu filho está absorvendo ao olhar para nós? Porque nós somos o maior referencial deles. A pessoa que tem poder de influência maior na vida dos filhos são os pais. Entenda que o meu e o seu filho está o tempo inteiro olhando para mim, para você, está vendo como é que a gente lidar com o nosso semelhante. Se eu sou ignorante com o semelhante, ele vai fazer o quê? A mesma coisa. Quem já passou em um lugar e viu uma criança xingando palavrão? Quem já viu, gente? Você está passando em um lugar e a criança está... palavrão. Por que ela está fazendo aquilo? Porque provavelmente dentro de casa ela está ouvindo o quê? O pai, a mãe, quem mora lá dentro, xingando palavrão. Eu e você tem poder de influência na vida dos nossos filhos. E que exemplo eu e você estamos dando para os nossos filhos? Essa é a questão. Essa é a pergunta. Porque eles veem a gente vindo para a igreja, sim ou não? Eles veem. Mas a questão é, e fora? E em casa? O que eles estão vendo em nós? Quando nós estamos no trânsito, quando alguém te fecha, ou quando alguém vai bater, qual é a nossa reação que eles veem em nós? Nós xingando palavrão? Nós falando um montão pro outro? Ou falando, o que eles estão vendo em nós? Porque automaticamente quando eles crescerem, eles vão reproduzir a mesma coisa. E aí a gente queremos jogar isso para Deus e dizemos: Deus, o meu filho vai ser um grande homem de Deus, a minha filha vai ser uma grande mulher de Deus. Mas qual é o exemplo que ela e ele têm tido dentro de casa? Qual é a maior
referência, ou a referência dele é uma outra pessoa de fora de casa e não de dentro de casa. Ele consegue enxergar o vizinho como a referência de cristão, o tio como a referência de cristão, mas o pai e a mãe não é referência de cristão. Ele é baragashuri akandura. Reminoragaia suyo kumondorevasia. Mas deixa eu liberar uma palavra sobre quem está aqui nessa manhã de hoje. Eu profetizo que em nome de Jesus Cristo, nessa manhã o Espírito Santo está nos instruindo e Ele está nos capacitando para sermos pais e mães que vão influenciar os nossos filhos de acordo com a palavra de Deus. E o maior exemplo para eles cristãos vai ser eu, vai ser você, vai ser você, vai ser você, em nome de Jesus. Aleluia! Pastor, e o que isso tem a ver com a palavra? Tudo. Tudo. Olha o que nós acabamos de ler. Que Esaú, ele era um homem da onde? Da onde? Do campo. Jacó, diz a palavra, que ele era um homem das tendas, ele ficava em casa. Ele não era alguém que caçava. Mas a Bíblia diz que Jacó, que é o de tendas, aprendeu a fazer um guisado, um rango. E ele preparou. E quem está vindo do campo cheio de fome? Quem está vindo do campo cheio de fome? Esaú. Esaú está vindo do campo cheio de fome. E Esaú era o primogênito. Ele tinha a bênção da primogenitura. O que é primogenitura? Basicamente, aquele que veio primeiro, aquele que nasceu primeiro. Esse era o primogênito. E qual era o direito à primogenitura? O direito à primogenitura era, primeiro, se o meu pai hoje falece, quem fica como chefe da casa sou eu. Segundo, qual era o outro direito da primogenitura? Segundo, era que, por exemplo, eu sou em 3 irmãos, somos em 3 irmãos, e existe uma herança de 100 mil reais, existe uma herança de 100 mil reais. 25 era para ele, 25 era para ele, e para mim era 2 vezes, eu ficava com 50. Isso era o direito da primogenitura. Uma informação que é necessária também para nós: a primogenitura poderia se dar de presente. Ela poderia se dar de presente, ou ser vendida. E Esaú, ele é o primogênito. Esaú, ele é o primogênito. Está cheio de fome. Jacó cozinhou. Jacó está vendo a necessidade do seu irmão. Só que, olha a atitude de Jacó. Vamos fazer o seguinte: você está cheio de fome? Me dá a tua primogenitura. Me dá a tua primogenitura. E eu te dou o guisado. E eu te dou o... Nós estamos falando de 2 irmãos. Nós estamos falando de 2. O irmão está olhando para a necessidade do seu irmão e está querendo tirar vantagem do que o irmão tem. Não, vou repetir isso. Eles são irmãos. Jacó e Esaú são irmãos. Está oferecendo algo para ele em troca do que ele tem. Sendo que o que o Senhor nos ensina é ajudar o próximo e não tomar o que o próximo tem. Nós não estamos falando de 2 estranhos, nós estamos falando de 2 irmãos. A oportunidade é de Jacó, mas Jacó está agindo como um oportunista, querendo tirar o que o irmão tem para dar para ele o que ele queria naquele momento. A pergunta é: Rebaraia, Shuria, Kanduravia, por que Jacó agiu daquela maneira? Por que Jacó agiu daquela forma? Porque ele aprendeu isso dentro de casa.
Sério isso? Sério. A Bíblia vai falar sobre Rebeca. Rebeca é mãe de Jacó e de Esaú. Quem é Rebeca? Mãe de Jacó e mãe de... E quem é irmão de Rebeca? Um homem por nome de Labão. Um homem por nome de... Vou devagar para você entender. Rebeca, um certo dia, ela está em casa e viu Isaac, o seu marido, chamando Esaú e falando: Esaú, vem aqui. Vai no campo, traz uma caça, prepara um guisado, que depois que eu comer eu te abençoo. Quem que está escutando isso, ó? Sem ninguém ver? Rebeca. Esaú foi para o campo. Quem está em casa? Rebeca e Jacó. Ela diz para Jacó: Jacó, é o seguinte, pega ali do que nós temos um animal, traz para mim, que eu vou preparar um guisado para o seu pai. Mas Jacó, observando toda a situação, ele falou: mãe, eu estou conjecturando, isso não diz a Bíblia. Mãe, é o seguinte, mas o pai não falou que vai abençoar Esaú? Se cala, não interessa. Quem vai ser abençoado vai ser você. Posso falar uma coisa para você? Rebeca está dando um show de mau caratismo dentro de casa. Está enganando o próprio marido. Rebeca está enganando o próprio marido. Sabe o que a palavra de Deus diz? Se você ler, você vai ver. Jacó diz para a mãe dele: mãe, eu não vou fazer isso, porque sobre mim vai vir maldição. Sabe o que a mãe dele diz? Deixa comigo, porque no mundo espiritual eu me coloco, e a maldição que vir sobre você, ela vai recair sobre mim, mas você vai ser abençoado. Um show de mau caratismo. Mas como que vai ser isso, mãe? O pai vai perceber que é eu. Não, filho, eu vou te dar o casaco de Esaú. Eu vou fazer você ficar com cheiro de Esaú. O seu pai já é cego. Sabe por que ela está fazendo isso? Porque Isaac, o seu marido, era cego. Ele não vai ver, fica tranquilo. E ele vai te abençoar. E ele vai te... Mas a pergunta: com quem Rebeca aprendeu a fazer isso? Aonde é que Rebeca aprendeu a enganar desse jeito? Eu vou repetir para você: dentro de casa. Como assim? Eu não entendi, pastor. Eu te explico. Labão, eu disse que é irmão de Rebeca. Repita comigo: Labão é irmão de Rebeca. Escuta isso. Labão é irmão de Rebeca. A Bíblia diz que ele é um enganador. Como assim? Jacó, quando sai da casa dele fugido, porque Esaú quer matar ele, ele chega na terra e vai viver com seu tio chamado Labão. Ele acorda algo com seu sobrinho e fala: sobrinho, é o seguinte, você vai trabalhar para mim, portanto, beleza? O seu salário vai ser esse. Só que quando Labão vê que Jacó está se dando muito bem, o salário dele vai ficar muito alto, ele chega para Jacó e diz: vou mudar seu salário, porque o salário dele vai ser muito... E ele o tempo inteiro quer ter vantagem em tudo. Só que ele não faz isso uma vez, ele faz isso por 10 vezes. Ele muda o salário de Jacó por 10. Jacó vai trabalhar 7 anos por uma mulher chamada Raquel. Por uma mulher chamada... Ele fala: esse é o dote que eu vou dar por ela. Beleza? Beleza. Sabe o que ele faz? Ele cumpriu 7 anos trabalhando. Quando chega a hora de ele receber a mulher, ele diz o que
era para ele ter dito no começo. É o seguinte, primeiro você tem que se casar com Lia, que é a primogênita. Depois a Raquel te dou. Rebeca e Labão, eles são irmãos. Vou repetir. Rebeca e Labão, eles são irmãos. E os dois têm atitude do quê? De engano. Os dois têm atitude de enganar os outros. Você acha que aonde foi que eles aprenderam isso? Porque uma coisa é um enganar e o outro não. Mas os dois tinham atitude de engano. Provavelmente ele via pai, ele via mãe, ele via pessoas dentro da sua própria casa tirando vantagem com outros. Jesus está nos chamando para uma responsabilidade, pai e mãe. Influencie da melhor maneira o seu filho. Influencie da melhor maneira os seus filhos. Porque amanhã depois, quando ele crescer e ele não estiver na presença de Deus, ele vai colocar o dedão na sua cara e vai dizer: que cristão e que cristã é você? Olha o que você fazia. Você está entendendo isso ou não? Quantos estão entendendo, irmão? Jesus está nos chamando para uma responsabilidade de pai e mãe. Se ele vê você, mãe, partindo o tempo inteiro para cima do seu marido, qualquer coisa que ele fala, querendo bater nele, a sua filhinha, tenha certeza que vai ter a mesma atitude amanhã. Se quando o irmão grita lá no portão: ô vaso, ei! E você fala para ele: manda falar que eu não tô. Esse irmão de novo. Automaticamente, quando o amiguinho dele chamar lá na porta, ele vai falar: mãe, fala para ele que eu não tô, mãe, fala para ele que eu não tô. Quantos estão entendendo isso? Se quando te ligam, você fala: de novo, esse fulano aí, Deus me livre, ele não cansa não. Deixa chamar. Amanhã depois, ele vai fazer o quê? Vai ver a amiguinha dela ligando? Deixa chamar também. Porque eles estão o tempo inteiro absorvendo de mim e de você. A palavra de Deus para mim e para você é: ensina a criança no caminho que se deve andar. Como? Com exemplo, vivendo a palavra de Deus, praticando a palavra de Deus. Porque quando ele for mais velho, ele não vai se desviar. Estão entendendo essa palavra, irmão? Quantos estão entendendo essa palavra, irmão? Escuta isso. Estou concluindo. Raquel, ela é filha de quem, gente? Repita comigo. Raquel é filha de Labão. Repita comigo. Raquel é filha de Labão. Vamos ler um texto aqui. Coloca para mim Gênesis 31, por favor. Verso de número 34. Mas tinha tomado Raquel os ídolos e os tinha posto na albarda de um camelo, e assentaram-se sobre eles. E apalpou Labão toda a tenda e não os achou. Eu disse que Raquel é filha de quem? De Labão. Chegou um dia, irmão, que Jacó olhou para suas esposas, Raquel e Lia, olhou para os filhotes, olhou para o gado e falou: vambora, chega, eu não quero viver mais aqui não, vambora. Tá todo mundo indo embora. Só que nós acabamos de ler que Raquel, quem? Que é filha de quem? Gente, pelo amor de Deus, gente. Raquel é filha de quem? De Labão. Antes de ir embora, ela vai e pega um ídolo, uma imagem. E
Ninguém viu. Ninguém? Labão não estava em casa. Quando ele chega em casa, oxê, cadê todo mundo aqui? Foi todo mundo embora? Não. Ei, cadê minha imagem? Ah, Jacó sem vergonha, ele vai devolver minha imagem. Vai. Ah, ele vai devolver minha imagem, eu vou atrás dele. A Bíblia diz que eles saem disparados atrás de Jacó. Ele encontra Jacó e fala: Jacó, é o seguinte, você saiu, beleza, mas me devolve minha imagem. Jacó olhou para ele e falou: rapaz, você está me acusando do quê? Eu sirvo o Deus verdadeiro, rapaz. Vamos fazer o seguinte, procura entre nós aí, vê se você achou alguma coisa. Foi lá na tenda. Eu vou na sua tenda então. Foi lá na tenda. Mas a Bíblia diz que Raquel, quem? Que era filha de Labão, esposa de Jacó, tinha escondido, bem escondido essa imagem. Ele procurou e não achou. Posso te dar uma informação? A filha roubou, enganou o próprio pai. Com quem Raquel aprendeu a roubar e enganar os outros? Com quem, gente? Com Labão, seu pai, que o tempo inteiro ficava trapaceando nos negócios com os outros. Ele enganava e pensava que estava tendo vantagem. Mas como eu disse, sempre tem alguém nos observando e está sendo também influenciado. E Raquel estava sendo influenciada. Elebaragaxuria canduraia séria. Mas eu vou liberar uma palavra aqui nessa manhã de hoje, em nome de Jesus Cristo. E eu quero profetizar que assim como Jesus influenciou 12 homens que estavam com ele, depois 70 homens que estavam com ele, e hoje eu e ele somos influenciados também por nosso Jesus. Eu declaro que você, pai, eu declaro que você, mãe, vai influenciar os teus filhos a viver na presença, a ser honesto, a praticar a palavra de Deus. E aqui eu termino. Eu conheço um homem, que é crente, ele é o que, gente? Muitos anos. Mas aonde ele mora, ele é conhecido como um crente sem vergonha, safado. Por dar em cima da mulher dos outros, por roubar e trapacear os outros. Um certo dia, os filhos dele, um desses filhos, estava brincando com um amiguinho, foi na casa desse amiguinho. Foi na casa desse? Tá brincando lá. E toda criança, quando quer alguma coisa fora de casa, ela olha, ela baixa a cabeça, ela... Que nem o Chaves, eu queria ter. E olhou as fruteiras e queria uma fruta dali. Eles estavam brincando. O filho desse homem que era conhecido como sem vergonha por roubar os outros, e uma outra criança. Esse menino foi na fruteira, pegou uma fruta e colocou debaixo de uma almofada. E eles ficaram ali, as duas crianças, e depois esse menino foi embora. E aí a mãe depois foi arrumar a casa. Quando a mãe foi arrumar a casa, o que essa fruta está fazendo aqui? Aquela criança que viu o pai roubando, enganando os outros, em vez de pedir, tinha acabado de pegar uma fruta escondida. Em vez de pedir, ele roubou e deixou ali. Pensou, na hora que eu for embora, eu levo. Eu tenho um outro exemplo também, de um amigo meu, homem de Deus, um pastor crente, abençoado. Quando as filhas dele fazem alguma coisa,
ele ensina para as filhas dele dizendo o seguinte: se você fizer isso, você está arriscado a ir para o inferno. Eu disse que criança é uma esponjinha. E ele disse para as filhas dele: se você fizer isso, você está arriscado a ir para o inferno. Outro dia, uma das filhas dele estava brincando. Outro dia, uma das filhas dele estava brincando com outra criança. Outra criança foi fazer algo que era errado. Essa menininha parou a outra e falou: se você fizer isso, você está arriscado a ir para o inferno. Porque existe exemplo dentro de... Se o meu filho, o teu filho não vê nós orando, você acha que ele vai orar futuramente? Se o meu e o teu filho não vê a gente buscando a presença de Deus, orando, lendo a palavra, você acha que ele vai fazer isso, gente? Não tem exemplo. Aí, já não sei se aconteceu isso com você, gente. Você vai numa casa do irmão, do abençoado, crente. Aí do nada a criança chega, toque, canta música e faz. Aí o pai fala assim: aonde você aprendeu isso, meu filho? Você sabe me dizer onde foi que ele aprendeu? Dentro de casa. É que na verdade ele faz longe dos olhos dos irmãos. Mas o filho é esponjinha, ele é espontâneo. Ele vai fazer na frente dos irmãos, na frente da família, lá na escola, aonde ele estiver. Por isso que a palavra de Deus para mim e para você é: ei irmão, ei minha irmã, ensina a criança no caminho que se deve andar. Porque se ele estiver na escola, na faculdade, com os amigos, na rua, ele não vai se desviar. Quando você recebe essa palavra, irmão, se coloca de pé. Pode subir para louvar. Coloque a mão no seu coração. Pai de amor, feche os teus olhos. Nós estamos aqui, Senhor. E nós entendemos a nossa responsabilidade como pai, Deus, e como mãe. E o pedido que nós fazemos a Ti nessa manhã é: Senhor, nos faz pais, Pai, mães, que vão influenciar os nossos pequenos, ó Deus, segundo o Teu coração. Não nos deixe, meu Pai, ser um exemplo do que não se deve fazer, mas nos faz, meu Pai, um exemplo de tudo aquilo que o Senhor quer que nós façamos e vivamos. Espírito Santo, ajude cada um dos papais e mamães que estão aqui nesta manhã de hoje. Ajude, meu Pai, eu estou incluso nisso. A minha esposa está incluso nisso. E nós temos 2 pequenos também, Jesus. E o pedido a Ti é: Senhor, nos ajude a ser, meu Pai, pessoas que vão influenciar os nossos filhos, meu Pai, como o Senhor influenciou todo esse mundo, Jesus. Enche-nos, meu Pai, com a Tua virtude e nos ajude a ser poderosos praticantes